Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 26, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos o que fazer para fechar a casa. Quais são os tipos de vidros? Como instalar as dobradiças das portas? Como escolher as fechaduras? Como construir os muros da casa? Mãos à obra. Programa número 26. Instalações elétricas, fiação e aparelhos. O que? Eu não falei que eu já vinha? Não, fui pegar a caixa de ferramenta, não vi a mesinha, ó, dei uma canelada, ó. Vai ficar roxo. Pedro, mas você tá meio apressado. Eu não falei que eu ia lá buscar a vela pra gente não andar no escuro? Oh, mas tinha que faltar luz justo agora, que eu ia arrumar a cortina. Sabe o que é? Que o pessoal da companhia tá lá na rua de cima colocando poste novo. Você vai ver, já volta. É, acho bom, viu? Porque senão eu vou lá... Epa, até que enfim, né? Maravilha! É, você tava adivinhando, hein, amor? Adivinhando nada. Depois que a gente instalou a fiação elétrica aqui em casa, eu entendo tudo de eletricidade, viu, Pedro? Eu saco de longe. É, né? E o seu Freitas estava até achando que você ia largar a costura pra virar eletricista. Você acha? Deixa eu ver esse negócio. Ai, amor, eu vou pegar uma pomadinha de arnica, já volto. Puxa vida, viu? Então, seu Freitas, quando a gente fez a alvenaria e as lajes, a gente já colocou todos os eletrodutos para as caixas de ligação, onde vão ficar as tomadas, os interruptores. Nas paredes, eletrodutos flexíveis. E nos pisos e na laje, a gente colocou aquele rígido de PVC. Isso. Agora só falta passar a fiação. Porque a gente já fez o pedido de ligação e a gente instalou o poste de entrada quando começou a obra. Agora é só passar os condutores por dentro dos eletrodutos, instalar os interruptores, as tomadas e deixar as pontas dos fios onde vão ser colocadas as luminárias. Então a gente queria ver com o senhor direitinho como é que faz, desde lá de fora, porque o senhor sabe, né, seu Freitas, com eletricidade não se brinca. É isso mesmo. Por isso é que a gente tem de seguir as instruções da companhia de eletricidade. Começa pelo poste de entrada. Ele tem um tamanho padronizado pela companhia. O poste de entrada deve ficar junto à divisa do terreno com a rua pelo lado de dentro. Ele pode ser colocado sobre o abrigo da caixa de entrada onde fica o medidor. É bom também construir esse abrigo sobre a entrada de água. Isso facilita as leituras que são feitas pelos funcionários das companhias de energia e de água e esgotos. No mesmo poste, um outro eletroduto deve receber a fiação do telefone, colocando-se a caixa de entrada do telefone no mesmo abrigo. E o eletroduto fixado no poste, por onde entram os fios, tem que ficar sempre com a ponta virada para baixo, não é? Por isso que o pessoal chama de bengala. Pois é, ele é assim para impedir que entre a água da chuva. Mas vejam bem, no topo do poste tem um isolador onde a companhia instala os fios dela. Geralmente são 3 fios, 2 fases e um neutro, o que permite fazer as ligações de 220 e de 127 volts. Os fios entram pela bengala até a caixa de medição. 127 volts? Todo mundo se acostumou a chamar de 110 volts, mas na verdade é 127 volts. Essa ligação é feita com um fio fase e um neutro. A ligação 220, nesses casos, é feita com 2 fases. Pedrão, tem cidades que a instalação é só de 220 volts. Nesse caso, tem que usar aparelhos elétricos e lâmpadas de 220. E nesses lugares, tem que ver com a companhia de eletricidade da sua cidade se os fios que chegam até a sua casa são apenas os fios fase ou se tem o neutro também. Porque isso é muito importante na hora depois de puxar os fios para os aparelhos da casa. E sempre tem que passar pelo medidor. Depois, os fios são ligados a um disjuntor geral. Esse disjuntor funciona como um interruptor que desliga sozinho quando a corrente elétrica passa dos limites.
Toda instalação elétrica precisa desse tipo de proteção. Falando em proteção, a gente precisa também providenciar um fio terra que não é fornecido pela companhia de energia, mas não tem mistério. Primeiro, você compra uma barra de cobre como essa aqui. Depois, a gente faz um buraco para enterrar a barra completamente. Nessa barra vai ficar ligado o fio terra, que vai conduzir para o terreno qualquer carga elétrica parasita que apareça nas instalações ou nos aparelhos da casa. Antes de fechar o buraco, é bom você colocar um pouco de carvão e sal grosso, que é para facilitar ainda mais a descarga de eletricidade para o terreno. Com o fio terra, vocês vão ter uma excelente proteção para todas as instalações da casa. Podem reparar, cada vez mais os eletrodomésticos estão vindo com plugs de 3 pinos. O terceiro é o fio terra. Agora nós vamos ter 4 fios entrando em casa. 2 fases, o neutro e o terra. E a gente está utilizando um eletroduto de PVC por debaixo da terra que sai da caixa de entrada e vai até embaixo da caixa de distribuição, por onde passam os fios. E essa ligação por baixo da terra é muito melhor do que pelo ar, do poste até a parede. Além de ficar mais seguro, dura muito mais. Ah, melhor e mais bonito, né, seu Freitas? Nem comparação com aquele monte de fio balançando na frente de casa. Minha casinha, seu Freitas, vai ficar ao máximo. Olha, Pedrão, com essa pomada de arnica aqui, você vai ver, amanhã já tá bom. Ainda bem que não esfolou, viu? Mas acho que tá inchando aí, viu, meu amor? Ai, meu Deus, acende aquela luz ali pra eu ver melhor. Ih, acho que queimou. Eu já sei o que é. Pera aí. Olha aqui. É isso aqui. Eu desarmei o disjuntor outro dia para consertar a tomada do abajur. E eu esqueci de armar. Pronto. Nada como um quadro de distribuição bem feitinho. A Leila fez questão de fazer esse quadro de distribuição com materiais de primeira qualidade. Claro, qualidade acima de tudo. Porque, gente, o quadro de distribuição é o coração da eletricidade de uma casa, porque ele recebe os 2 condutores fase, o neutro e o terra. E daí saem todas as ligações para as tomadas, interruptores e lâmpadas. O quadro de distribuição tem que ter uma tampa interna e não pode ter nenhuma parte de madeira. Tem que ficar assim, desobstruído. E não pode ser instalado nos banheiros, porque ele não pode ser molhado, não é? E ficar longe dos botijões de gás. É, isso aí. O quadro de distribuição também tem que ter um disjuntor geral, que recebe os 2 fios fase, um barramento neutro, que recebe o fio neutro, e o barramento de proteção, que recebe o fio terra e distribui os fios de proteção para toda a casa. Com um quadro desse tipo, a gente pode fazer os vários circuitos da casa. O circuito é formado pelos fios que alimentam um determinado conjunto de pontos. O circuito 110 é formado por um fio neutro e um fio fase. É sempre o fio fase que deve passar pelo disjuntor, e não o fio neutro. Se o disjuntor desarmar, não haverá perigo de queimar os aparelhos ligados a este circuito. Já o circuito 220 tem 2 fios fase, cada um deles passando por um disjuntor. Ah, mas é bom lembrar. Se você mora naquelas cidades onde só tem 220, ele é obtido usando-se um fio fase e um neutro. Veja isso direitinho antes de fazer as ligações. A qualidade do quadro de distribuição e da instalação elétrica é fundamental para a segurança da casa. O seu Freitas sempre deixou isso muito claro. Um grande número de incêndios acontece por causa de instalações elétricas mal feitas. Material elétrico de baixa qualidade é um perigo. Principalmente os condutores, a gente tem que tratar como equipamentos de alta segurança. Um fio de má qualidade ou instalado de forma errada pode provocar uma sobrecarga, um curto-circuito. Ah, é verdade. Porque senão é como se a gente estivesse comprando uma bomba relógio. Tem fios por aí que são feitos com sucata de cobre e isso gera perda de energia e sobreaquecimento. Tem outros que o material isolante é feito com sucata de PVC. Isso é um perigo. Agora, os condutores que a gente comprou na loja do seu Freitas são de qualidade
E dentro das normas oficiais. A gente está de olho na qualidade. As caixinhas, tá vindo uma caixinha de plástico muito boa também, né? O material de ferro tá quase acabando as caixinhas, né? Mas tudo é plástico. E tem que ser feita uma fiação bem feita, ter uma caixa de distribuição, né? Hoje estou usando esse interruptor, né? Que tá tudo bom, por cada frase coloca um, né? E até lugar entra com 220 só, entra com 110, então tem que fazer toda essa distribuição, desde que seja uma fiação boa. Para instalação elétrica, para a pessoa não ter dor de cabeça, principalmente é pegar um material de primeira, né? Porque se pega um material de terceira, vai te dar dor de cabeça. Então é melhor que você pegue o material tudo de primeira e um material bom, né? Que aí não vai dar dor de cabeça, né? Você já faz a elétrica fica boa, né? Bom, a casa tem 10 cômodos, você vai ter no mínimo 5 circuitos. E esse circuito é de acordo com as lâmpadas, de acordo com tudo que se discrimina os fios, que os fios são numerados. Então é nesse circuito que estão a segurança da eletricidade. Na montagem de circuitos, os quadros bem montados com determinados disjuntores e inclusive tem até chave. Hoje nós já temos chave que se tem um problema ela desarma o circuito inteiro. Então essa é a importância da eletricidade, é ser bem feito. Ô, Leila, nota 10, hein? Era o disjuntor mesmo. Também, do jeito que a gente montou esse circuito, fica fácil saber qual o disjuntor de cada tomada. Tem gente que acha que fazer instalação de casa é você pegar 2 fios e sair ligando todos os pontos. Isso é loucura, Pedro. Tem que fazer como a gente fez aqui em casa, não é? Pegar a carga da casa toda e separar em grupos e fazer um circuito para cada grupo. Não pode colocar tudo no mesmo circuito. É obrigatório você separar os circuitos de iluminação dos circuitos de tomada. E também não é qualquer fio para qualquer coisa, porque a capacidade do fio transportar energia depende da área dele, que o pessoal chama de bitola. E para cada bitola tem um número máximo de pontos que você pode ligar no fio. E no quadro de distribuição, você tem um disjuntor certinho que corresponde àquela bitola do fio. Lembra que o seu Freitas mostrou pra gente um catálogo que tinha tudo isso? Que bitola de fio usar para cada circuito, o disjuntor adequado e quantos pontos podem ser colocados em cada circuito. A bitola do fio é indicada em milímetros quadrados. Para o chuveiro, por exemplo, é usado o fio de 6 milímetros quadrados. Os circuitos de iluminação e de tomadas podem ter muitos pontos, mas os circuitos do chuveiro, da torneira elétrica e das tomadas para os aparelhos de grande potência, como forno de micro-ondas, aquecedor, máquina de lavar roupas e máquina de lavar pratos, forno elétrico e ar-condicionado, só podem ter um ponto cada um. É isso que dá qualidade e segurança na instalação. Dá uma satisfação fazer bem feito, não é? Eu tenho todo o material aí de primeira. Fios e cabos, anti-chama e extra-deslizantes. Tudo dentro das normas. Vocês já colocaram os eletrodutos nas paredes, nas lajes. Agora é só escolher os condutores. Fios rígidos ou cabos flexíveis. E qual é melhor, seu Freitas? Tecnicamente, os dois são bons. Mas os cabos flexíveis são mais fáceis de passar pelos eletrodutos e de serem acomodados no interior das caixas e das tomadas. O trabalho rende mais e você acaba gastando menos. Eu prefiro esse daqui, ó. Com esse cabo flexível, dá pra você passar vários fios no mesmo eletroduto, não é? No eletroduto flexível de 25 milímetros ou de 3/4 de polegada, dá para passar até 10 condutores de 1,5, 8 de 2,5, 6 de 4 e até 4 condutores de 6 milímetros quadrados. Mas é sempre bom colocar 1 ou 2 abaixo desses limites para ficar mais fácil de passar nas curvas. E como é que faz para passar todos esses fios? É fácil. Em primeiro lugar, você passa um arame, deixando as pontas saindo das caixinhas do trecho em que está trabalhando. Aí você amarra muito bem na ponta do arame
os fios que vão passar pelo eletroduto. Cada um de vocês fica numa ponta do arame. Um vai puxando e o outro empurrando para ajudar os fios a passarem. Puxe sempre pelo cobre, nunca pelo material isolante. Se precisar, pode até colocar um pouco de vaselina nos fios para eles escorregarem mais. Não use outros produtos, pois pode danificar o cabo. É obrigatório identificar os fios por cores. O neutro tem que ser azul e o terra tem que ser verde. As fases e os retornos de cada circuito devem ser da mesma cor, ou amarelo, ou vermelho, ou preto, ou branco. O importante é que elas não sejam nem azul e nem verde. Muito cuidado para o fio não enroscar lá no meio do eletroduto, que pode estragar o material isolante. Emenda lá no meio é proibido. Emenda só nas caixas de ligação e com fita isolante de qualidade. Fita boa, cola bem e tem elasticidade. Nada de fita crepe e esparadrapo, hein? Pelo amor de Deus. Não, nossa obra não é um hospital para ter esparadrapo e fita crepe, né, seu Freitas? Nossa obra não vai ter gambiarra, né, meu amor? Vixe Maria. Seu Freitas, em todos os circuitos a gente vai passando os fios com arame? Isso. E pelo que a gente viu na planta, vocês podem reservar 2 circuitos para iluminação. Um para todas as lâmpadas do térreo e os 5 para todos os pontos de iluminação do andar de cima. A fase e o neutro do circuito 1 saem pela parte lateral do quadro de distribuição e vão pelo eletroduto da laje até as caixinhas oitavadas. 2 na sala e 1 na cozinha. De um dos pontos da sala é feita a ligação para o ponto externo ao lado da porta principal. Na cozinha, a mesma coisa. De um dos pontos é feita a ligação para o ponto externo ao lado da porta. E aí precisa ligar cada ponto de luz a um interruptor. Certo. O esquema é o seguinte. O neutro é ligado ao ponto e o fio fase desce até o interruptor. Do interruptor sai o fio de retorno. Ele tem a mesma bitola do fase e leva a energia até o ponto de luz quando o interruptor fecha o circuito. Com o circuito 5 é a mesma coisa. Com a única diferença que os fios vão até a laje da cobertura para alimentar os pontos do andar de cima. Mas nesse circuito, nós também vamos usar um interruptor paralelo, que é para acender a luz embaixo, perto da porta de entrada, e apagar lá em cima, perto da escada. Não tem problema. Vamos lá ver se já... Um interruptor paralelo como este aqui é diferente dos outros. Ele tem 3 polos. Você liga o fase em um polo de um interruptor. Dele saem 2 retornos para outro interruptor. E do terceiro polo deste outro sai o retorno para a lâmpada. O neutro não passa pelo interruptor, vai direto para a lâmpada. Pronto. É só acender em cima e apagar embaixo, ou vice-versa. E os circuitos das tomadas? O projeto de vocês tem 4 circuitos para as tomadas. Para as tomadas comuns, vocês podem usar os circuitos 2 e 6. O 2 é para o térreo e o 6 para o andar de cima. O 3 e o 4 ficam para as tomadas da cozinha. Todos os fios podem passar pelo eletroduto colocado no piso do andar térreo. Só os do circuito 4 é que passam pela laje e descem ao lado da pia da cozinha. A instalação é muito fácil. É só ligar um fio neutro e um fio fase a cada um dos polos da tomada. O correto é levar o fio terra para todas as caixinhas e usar as tomadas de 3 polos, ligando o polo certo ao fio terra. Se o plugue do aparelho tiver só 2 pinos, não faz mal. A gente usa uma tomada de 2 polos e o fio terra fica esperando dentro da caixa. Agora, seu Freitas, no caso do chuveiro, que é um aparelho de grande potência, o ideal é que ele tenha um circuito só para ele, não é? Exatamente. No circuito do chuveiro, quando a cidade tem 110 e 220, é melhor escolher 220. Você tem que trazer as 2 fases, saindo uma de cada disjuntor. E tem de ligar também o terra para dar segurança à instalação. Se na região só tem 110, tem de usar a fase e o neutro. Se só tem 220, dependendo da cidade, pode usar fase e fase ou fase e neutro.
O melhor é sempre se informar na companhia de eletricidade local. Eu acho que com esse projeto de eletricidade, vocês vão ter conforto e muita segurança por muitos e muitos anos. Ai, muito bom saber disso, hein, seu Freitas? Opa! Ó, seu Freitas, mais uma vez, viu? Muito obrigado pela luz que o senhor deu pra gente. Olha que beleza, já tá desinchado, Pedrão. Ah, com a sua pomadinha e o seu carinho, meu amor, olha. Joia. Ai, que bom, né? Já que você tá curado, então eu tive uma ideia. O quê? Pegar um cineminha? Quase. Aproveitar e terminar de arrumar a cortina. Ai, olha aí, bateu a cortina no... Poxa, amor. Bateu a cortina, que isso? Vai ter que passar a pomadinha de novo, olha. Não dá. Gente, no próximo programa a gente vai falar sobre pintura. Fique à vontade. A casa é sua. É, a casa é sua, mas tem que arrumar a cortina, né, Pedrão? Mas olha que manha. Aí voltou a inchar de novo, tá melhor. Voltou a inchar. Ah, lógico, amor. Você acha que eu tô fazendo corpo mole? Eu construí essa casa toda. Faz uma cortina. Assopra, assopra. Vou soprar, Ó. Se a gente não tiver aquela pintura, vai deixar lá, vai ficar um ambiente feio, não vai dar um ar de coisas boas, porque a gente está lutando por um ambiente bom, bonito, né? Então, eu acho que é para isso que serve a pintura, para deixar o ambiente bonito. A parte de pintura é o seguinte, a pintura é a parte que tem que ser caprichada, porque é o toque final, né? Porque uma casa mal pintada, qualquer pessoa que bate à vista já vê o defeito, né? Agora fazer é difícil. Fazer é difícil, mas enxergar que não está bem feito é fácil. Eu, pelo menos, eu não sei fazer. Mas se eu ver mal feito, eu sei que está mal feito. Ai, eu não sei. Acho que a emoção vai ser tanta que acho que eu vou até chorar. Porque é uma coisa muito boa. Principalmente quando a gente sonha. Tem um objetivo de ter. Porque hoje em dia é muito difícil a gente conquistar o lugarzinho da gente mesmo, né? Porque o poder aquisitivo do brasileiro é muito baixo. Ainda bem que existe esse sistema para a gente estar podendo adquirir pelo menos um cantinho para a gente poder estar deixando para os filhos da gente, porque já assim a gente nem pensa tanto na gente, a gente passa a pensar mais nos filhos, né? Para que a gente possa deixar alguma coisa de bom para eles, né? Pelo menos um lar para eles morarem, né? Então eu acho que no dia que eu realizar o meu sonho de poder estar entrando dentro da minha casa, para mim vai ser o dia de glória. No programa de hoje, vimos como devem ser feitas as instalações elétricas da casa. Como selecionar materiais de qualidade. Como montar o quadro de distribuição. Como passar os fios pelos eletrodutos. Como fazer as ligações dos circuitos de iluminação, tomadas e do chuveiro. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.